Você já parou para pensar se a sua fé tem crescido? Você lê a Bíblia, você ora, você vai na igreja, né? Você canta, você louva, você às vezes participa aí de algum ministério, mas você percebe que em muitas áreas da sua vida você continua a mesma coisa. Mesmos pecados, sem entender a palavra, né? Sem conseguir ser constante. E isso acontece mesmo. Mas, segundo o que a Bíblia diz, essa realidade ela tem que mudar para você. E nesse vídeo nós vamos ver o porquê que isso acontece e por que você precisa superar isso na sua vida de uma vez por todas. Tudo bom? Meu nome é Pedro Américo. Meu desejo maior aqui é que você aprenda, você ame e você se apaixone pela palavra de Deus. E hoje a nossa reflexão vai ser baseada na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, do capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 4. Me acompanha aqui na leitura do texto, é uma leitura bem curtinha, não sai daí, tá bom? Então, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que a inveja, a desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Então muita gente acredita que dá para ser meio cristão, né? Acreditar em Jesus e viver do próprio jeito, né? Existe talvez aí um caminho largo que as pessoas do mundo andam, existe um caminho estreito para os pastores, para os mestres, né? Para os missionários, teólogos, e existe um caminho médio, aí que os crentes, a maioria, pode atravessar e pode continuar confortavelmente neles. E foi o que aconteceu aqui com os cristãos de Corinto. Eles se achavam espirituais, eles achavam que eles estavam bem, mas eles viviam de forma carnal, viviam cheios de divisões, cheios de vaidades. Eles não eram cristãos carnais, porque essa categoria de crente não existe, né? Foi uma concepção e um entendimento desse texto, muito popularizado por aquela Bibi Scofield, mas esse comentário não é canonizado, né? Então, a gente tem um entendimento da maioria dos comentaristas de que a categoria de cristão carnal não existe. Que não faz sentido nenhum com a teologia bíblica de modo geral. Porque ou Jesus governa a sua vida, ou você manda na sua vida. E só existem esses dois tipos de pessoa. Mas o que chama nossa atenção aqui, e o que pode estar acontecendo na sua vida, é que os coríntios, eles eram crentes, mas eles viviam como quem não conhecia o evangelho em algumas coisas, né? Eles tinham o Espírito Santo, mas muitas vezes agiam pelo ego, pelo egoísmo, pela carne. E isso é o que nós vamos chamar aqui de imaturidade espiritual. Você crê, mas você não se deixa mudar completamente em alguns aspectos da sua vida. E o nome disso é imaturidade, meu amigo. Hoje, muitas pessoas ainda vivem nessa contradição, isso pode ser seu caso, de pessoas que conhecem o Evangelho, mas não se deixam transformar por ele. Você, se você não é essa pessoa, talvez você conheça alguém próximo de você que vive nessa realidade, né? Nessa compreensão, nessa mentalidade. Querem as bênçãos de Cristo, querem às vezes que Deus abençoe, que Deus conceda graça para ele em vários aspectos da vida, mas não quer se render ao senhorio de Cristo, principalmente naquelas áreas que essa pessoa mais gosta. E o pior de tudo, né? Essas pessoas, muitas delas, talvez até você, acha que tá certo em ter uma postura assim, mas não tá certo. Está completamente errado na condição e na verdade da palavra. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Quando eu era criança, meu pai, às vezes ele precisava dar uma corrigida, né? Umas palmadas, né? Umas varadinhas para me corrigir. E na época eu não entendia nada, né? Mas deu certo aquela correção, né? Duro seria se, hoje em dia, nessa altura de quase 1,90 m que eu tenho, ele precisasse fazer isso ainda. Mas não, né? Hoje meu pai, se ele quer me corrigir em alguma coisa, ele quer me aconselhar em alguma coisa, que é o que acontece mais, ele me chama e conversa, pode até elevar um pouco a voz, mas é isso, né? Eu entendo, eu às vezes converso ali com ele, mas estranho seria se ele precisasse dar palmadinha, entendeu? Naquela questão que é de quando eu era criança. E na vida espiritual é da mesma forma, porque Deus trata uma pessoa,
né? E esse exemplo não é para falar de disciplina, né? Mas para falar que Deus trata cada crente, cada cristão, conforme o seu grau de maturidade. E o problema é que muitos param de crescer. Muitos estacionam e se contentam com o básico do Evangelho e apenas com o leite espiritual, que nós vamos ver e temos aqui nessa passagem. Mas quem nasceu de novo, essa pessoa deve amadurecer continuamente. Você foi chamado para amadurecer. Maturidade é viver tendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como dono da sua vida. É deixar o Evangelho, aos poucos, moldar suas atitudes, moldar suas palavras, moldar suas decisões. Você vê essa transformação acontecendo, você avançando. É aprender a obedecer, se arrepender, né? E continuar crescendo até o dia da glorificação. Não é um status só o de discípulo de Jesus, mas é um processo que nós vamos viver todos os dias, mas é um processo que caminha para frente. Eu não estou falando aqui, e não é a intenção desse vídeo, falar para você que de uma hora para outra tudo vai mudar. Porque não, existem coisas que vão demorar mais para a gente transformar na nossa vida. Mas o que não pode acontecer é que nada mude e que amanhã você esteja igual você está hoje. Não, você tem que estar sempre melhor, sempre mais santo, sempre mais parecido com Jesus. Então, quando nós paramos de crescer espiritualmente, nós corremos o risco de viver anos na fé, às vezes. Existem pessoas que vivem anos ou até a vida inteira na igreja e continuam espiritualmente infantis. E é nesse contexto que Paulo vai falar sobre leite e sobre alimento sólido, né? Um contraste que a gente também vê o autor de Hebreus trazer lá no capítulo 5, dos versículos 11 até o versículo 14. Ou seja, há cristãos que, mesmo depois de anos, ainda precisam, né, do básico, ou só conseguem suportar o básico, né, porque querendo ou não do básico todo mundo precisa, né, mas só conseguem suportar e só conseguem assimilar aquelas questões básicas da fé. E o leite é a fé rasa aqui, que busca um conforto, né, mas que evita um confronto na nossa vida. O alimento sólido é o evangelho vivido com profundidade. Existe um evangelho que é o evangelho entregue a nós, que é um evangelho que a gente se converte, que a gente entende as verdades gerais da salvação, de quem Jesus é, de forma mais abrangente, né? Mas esse evangelho não para por aí. Esse evangelho tem que ser aplicado no meu trabalho. Esse evangelho tem que ser aplicado no casamento, nas finanças, nas crises, né? Na vida familiar, na minha relação com os meus amigos. E também esse evangelho ele precisa ser desenvolvido para que eu entenda questões mais profundas até da própria palavra, sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é. E quando o cristão se acomoda, ele se torna negligente, é a palavra que é utilizada lá em Hebreus. Então, quem não busca mais de Deus acaba vivendo uma fé rasa, sem profundidade, vulnerável aí a todo tipo de erro, a todo tipo de tentação. E não a vida que a gente tem que viver. A gente tem que viver uma vida diferente. Então, se essa mensagem ela tá te fazendo refletir sobre a sua vida de fé, o Espírito tá te incomodando, né? Tá te chamando para crescer. Então, não mosca não, véio. Se inscreve aqui nesse canal para te ajudar a crescer na fé. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem e que a gente possa crescer juntos aí na palavra de Deus e na maturidade de Cristo. Mas não vai embora ainda não, porque como solucionar essa questão da imaturidade espiritual é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, antes de a gente falar dessa solução final, né, outro sinal de imaturidade entre os coríntios era a questão da divisão, e a gente vê isso no versículo 4 que a gente leu. Os coríntios estavam divididos, né, um de Apolo, outro de Pedro, outro de Paulo, né, outros até se diziam de Cristo, e essa rivalidade mostrava o quanto eles ainda não eram carnais. Eu não vou me alongar muito nisso, porque tem vídeo no canal aqui que fala sobre o assunto. E Paulo denuncia isso. E vai denunciar na carta de 1 Coríntios, né? Invejas, contendas, fofocas, preferências por líderes, né? Tudo isso são atitudes, segundo o homem, que muitas vezes nós incorporamos na nossa vida. Mas, por outro lado, a maturidade espiritual, ela sempre vai produzir unidade. Sempre vai produzir um contexto onde nós tenhamos uma comunhão verdadeira. Porque quando Cristo está no centro, não existe espaço para disputa de poder. Não existe espaço para vaidade, para ciúme, para
essas questões bobas. Porque quem vive no Espírito busca edificar, não competir, busca o bem do outro. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios lá na frente, se Deus quiser a gente vai estudar aqui, de que eu não procuro meu próprio bem, mas eu procuro o bem do próximo, o bem do outro, né? E busco agradar a todos, é o que Paulo vai falar. Olha que coisa difícil, né? Da gente enxergar, da gente viver isso na prática. Então, se a gente não vigiar, a gente cai sempre no mesmo erro, né? Divisões na igreja, comparações entre pessoas, entre serviços, né? Entre ministérios, brigas políticas, a tal da fofoca, das panelinhas, das rixas. Tudo isso mostra um coração que ainda não aprendeu a viver pelo Espírito. Então é fácil se acostumar com essa fé confortável, vivendo com pecados ainda que talvez sejam moralmente mais aceitáveis. E vivendo uma vida aí então sem desafios, sem confronto na nossa vida, né? E a gente acha que a gente não cresce porque a gente não entendeu um conceito espiritual mega difícil, mega complicado, mas não, às vezes a gente precisa trocar e mudar questões práticas na nossa vida. E o que acontece é que quem para de buscar a profundidade se torna uma pessoa morna. Uma pessoa que a vida cristã não glorifica a Deus, porque a vida morna não glorifica a Deus. A gente sempre ouve falar nessa tal, o morno Deus ilumina. Que esse morno? O morno é aquele que deixou de buscar essa profundidade, deixou de buscar crescer, se desenvolver. E Deus nos chama para crescer, Deus nos chama para buscar mais dele, a nos deixar transformar, a nos deixar moldar pela palavra. E essa profundidade, ela tem que ser buscada de forma intensa. O amadurecimento, ele é uma jornada até o céu. E cada dia de comunhão, cada dia de arrependimento é um passo em direção a isso. Porque se nós não respondermos a esse chamado, né, vivermos de aparência com uma fé que fala de Jesus, mas que não se parece com ele, nossa fé está fadada a naufragar. Então, a maturidade cristã, ela não é um luxo, tá? Reservada para pastores, para diáconos, né? Para missionários. Essa fé e essa maturidade é uma evidência de quem nasceu de novo. A maturidade espiritual é o caminho natural de quem nasceu de novo, de quem é discípulo de Jesus. Quem tem o Espírito deve viver segundo o Espírito. É o mais óbvio da gente pensar e é o que a palavra defende. E é o que você tem que buscar viver também. A imaturidade, ela é confortável, mas ela é estéril. Ela não produz frutos, ela não evolui. Mas a maturidade, por outro lado, ela dói, né? Mas ela frutifica, né? O grão, para ele frutificar, ele tem que morrer, né? Então, a gente tem que morrer porque a nossa salvação também não foi conquistada de maneira fácil. A nossa salvação foi conquistada com um Filho de Deus sendo esmagado numa cruz. Então, como que eu posso esperar uma vida fácil, uma vida confortável para mim? Eu não tenho condições de fazer isso. Nossa vida tem que refletir a Cristo. Se Cristo sofreu, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso modelo, e é isso que a gente precisa viver, é isso que a gente precisa fazer. Então, meus amigos, não deixem as coisas do alto para depois. Isso tem que ser a sua maior prioridade, cara, pelo amor de Deus. Esquece você ser milionário, mente milionária, não sei o que, esquece isso. Esquece, não, eu preciso casar para eu ser uma pessoa completa. Não, esquece isso. Você não precisa de um relacionamento, você não precisa de dinheiro, você não precisa achar a profissão dos seus sonhos. Cara, você precisa de Jesus. Você precisa que Jesus te transforme. Você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão vir. Confie em Deus, cresça em Deus, se desenvolva em Deus, sirva a igreja, sirva os irmãos, se arrependa dos seus pecados, mude de vida. Então que a nossa vida caminhe para frente, né? Busque a Deus, cresça em Deus, né? Deixa a palavra e o Espírito te moldar, para você entender às vezes mais de 1 Coríntios. Eu vou até deixar uns materiais aqui, se você quer entender de onde eu tirei, né, essa reflexão. Deixa a palavra te moldar, cara. A gente às vezes lê a palavra, né, e fica lendo os versículos, né? Normalmente a gente lê o que a gente acha mais fácil, mas a gente lê a palavra sem profundidade, né, e não deixa a palavra ler a gente. Para te ajudar nisso, tem um vídeo aqui que pode ser um bom início, tá? É um vídeo desse canal que pode ser um pontapé inicial para essa sua mudança de vida. E para você viver aí uma vida de fé que tenha cada vez mais sentido, é essencial que você conheça Jesus verdadeiramente e profundamente. E esse vídeo aqui vai te ajudar a olhar para Cristo de uma forma diferente. Esse é o nosso vídeo.
Um abraço do meu coração, da minha casa, para sua casa, para o seu coração. Valeu!